Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, por gentileza, abrem o livro do Evangelho de João, no capítulo 8, e nós vamos ler no versículo 30 em diante, onde se fala que Jesus é maior do que Abraão. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de João, segundo Evangelho por João, capítulo 8, versículo 30. Eu vou dar o início. Dizendo ele, pois, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo de mim, eu falo que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosse filho de Abraão, fareis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é de Deus, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podereis ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vos digo e as escutais, porque não sois de Deus. Eu vos digo e não as escutais, porque não sois de Deus. E responderam-lhe, pois, os judeus, disseram: Não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrai. Eu, porém, vos busco, eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai que morreu, nosso pai Abraão que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não os conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se.
Disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Até aqui, irmão. Amada igreja, meus irmãos, nós vemos aqui, nesse versículo 30, que Jesus estava ali conversando com a multidão, e vejamos que aqui está escrito assim, olha, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então, muitos judeus tinham crido em Jesus. Aí o Senhor Jesus conversa com aqueles que creram. Havia os incrédulos, ali tinha uma divisão. Havia os incrédulos e havia também aqueles que criam. Vejamos que no versículo 31, o Senhor Jesus dizia aos judeus que criam nele. Vejamos, irmãos, que aqueles que estavam crendo, Jesus se direcionou para ele e falou assim, ó: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tá vendo, irmão? Por isso que hoje, nos dias de hoje, nós que somos cristãos, nós temos que permanecer na palavra do Senhor. E quem é que agrada a Deus? São aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus. Esses são os que agradam a Deus. Então, Jesus, ele dá suas palavras, seus ensinamentos, sua doutrina e os seus conselhos para que nós guardemos a palavra. E o guardar não é só deixar dentro do coração e esquecer. É você praticar. Quando se guarda os mandamentos do Senhor, significa que você tem que praticar. Vejamos no versículo 32 que o Senhor falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o que é a verdade e o que ela vai libertar do quê? Então vejamos que a própria palavra de Deus, a própria escritura aqui, ela vai responder por tudo isso. Sabemos que a verdade é Deus, é o Espírito Santo e é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele disse: conhecereis a verdade, conhecer Jesus Cristo, o Messias, e vos, olha aí, e verdade, e vos libertará. Irmão, veja, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, significa, se você conhece Jesus, Jesus vos libertará do quê? Do pecado, da servidão do pecado. E a própria Escritura vai responder mais à frente. Vamos observar aqui, amados, glória ao nome do Senhor, nesse versículo 33, que diz assim, ó: e responderam, agora são os judeus incrédulos. Esses os incrédulos. Jesus tinha conversado com os judeus que creram. Os outros vai e responde isso aqui, ó: somos descendência de Abraão e nunca servimos ninguém. Como dizes tu, sereis livre? O Senhor Jesus, no versículo anterior, né, disse que se eles conhecerem a verdade vos libertará. Já os judeus incrédulos disse que como sereis livre? Então, irmão, nós podemos ver aqui no Antigo Testamento, quando ele falou assim, somos descendentes de Abraão. Então, eu gostaria que vocês abrissem aqui, irmãos, que no Antigo Testamento é, se fala, né, da benção dos judeus de serem a semente de Abraão. Nós podemos ver no livro de Salmos, no capítulo 105, versículo 6. Vamos até lá, no Salmo 105. Olha aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, para vocês entenderem como que esses homens, eles relutavam muito com o Senhor. Por isso que é importante nós termos o conhecimento da palavra de Deus, para a gente não fazer perguntas ao Senhor
infundáveis. Temos que aprender na humildade, conhecer o poder de Deus, do Senhor Jesus, as intenções e que ele veio para nos libertar. Olha o que diz aqui no livro de Salmos 105, versículo 6. Vós, semente de Abraão, semente é filhos, tá? Seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, esses judeus, esses fariseus, e, bom, enfim, todos eles ali, eles tinham como o pai Abraão, certo, irmãos? E então eles se consideravam ali como filhos de Deus também, porque Abraão também era, Abraão creu em Deus e ele foi, né, imputado como justiça. O Senhor o abençoou pela fé que ele tinha. Então vejamos bem, glória ao nome do Senhor, que o povo de Israel, ele tem como Deus, Pai. Vejamos também no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 8. Olha o que diz aqui em Isaías. Glória a Deus. No capítulo 41. Então veja, irmãos, que eles também estavam ali, tinham conhecimento das Escrituras, e eles discutiam, só que eles não viam o lado espiritual. Hoje, nós olhamos pelo Espírito. Certo, irmãos? Olha o que diz aqui. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Então, esses judeus, amados, eles estavam embasados sobre isso. Então, eles se consideravam como filhos de Deus, sim, verdadeiramente, porque foi escolhido de Deus, mas a matéria não era o suficiente para salvar. Tem que ter o espiritual, a graça de Jesus. E ele veio. Então vejamos aqui sobre esses dois capítulos aqui, como Salmo 105 e Isaías 41, versículo 8, né? Vocês observam como esses homens, aqui no versículo 33 de João, eles estavam firmes nessas conversas. Agora, vamos ver no versículo 34, nosso Senhor Jesus respondendo para eles. Veja que Jesus responde e diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Isso aqui é forte, tá vendo? Se é servo do pecado, não vem ser servo de Deus. Nós podemos abrir isso aqui no livro de segundo Pedro, versículo 2. Observe isso aqui, ó. Se nós formos lá no livro de segundo Pedro, versículo 2, capítulo 2, glória ao nome do Senhor Jesus. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, quem são os piedosos? São os filhos de Deus, aqueles que aprenderam os mandamentos do Senhor, pratica e anda na palavra de Deus. São aqueles que conheceu a verdade e a verdade libertou ele do pecado. E aquele que não quis conhecer Jesus, rejeitou o evangelho. Então, esses sim, irmãos, esses são reservados para o dia do juízo. Então, louvemos a Deus, glorificamos ao Senhor, por o Senhor ter nos tirado desse dia, irmãos. Ele nos tá nos guardando da tentação para entrarmos na glória dele. Tá certo? Louvado seja Deus. Aqui no versículo 35 de João, diz assim, ó, Jesus falando: Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Isso aqui é muito forte, irmãos. O servo é o escravo. Então vejamos aqui sobre o nosso Senhor Jesus, né? Você viu que o contraste que Jesus deu, o servo e o filho. Então tem um contraste aqui. O servo, ele não fica para sempre na casa. O filho, ele fica para sempre. Então vejamos.
que os filhos de Abraão, irmãos, nós sabemos ali que teve a Sara e Agar. Agar teve um filho, não é verdade? E Sara depois teve outro filho. Então, o filho de Agar, Agar era escrava, então ela não ficou para sempre na tenda com Abraão, ela foi dispensada, a qual foi para o deserto. E lembra de Ismael, seu filho? E depois tinha Isaac. Isaac, ele é o filho. Ele permaneceu na casa e através de Isaac veio Jacó, né? Esaú. E aí foi vindo as descendências do poder, né? Da forma a palavra do Senhor. Então vejamos aqui, isso nós podemos até confirmar, né, irmãos? Eu só vou deixar aqui marcado para vocês. Depois vocês vão ler aí com vocês. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 1 ao 21. É muito longo, então não vou ler aqui, mas está aí, Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 21. Bom, também nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Por ser um versículo, então nós vamos abrir no livro de Êxodo, ok? Olha aqui que diz aqui em Êxodo. Êxodo, capítulo 21, versículo 2. Se comprares um servo e hebreu, 6 anos servirá, mas o sétimo sairá livre e de graça. Por que foi escrito isso aqui no livro de Êxodo, irmãos? Para deixar bem claro que fizeram alguns judeus de escravo, mas ele não pode ser, ele tem que estar livre. No sétimo ano ele vai estar livre. Aí, irmãos, é um passado que eles tiveram lá, por certo, algum pode estar emprestado, dinheiro e aquelas coisas todas, que não vem aqui o caso agora, tá bem? Mas é assim que os hebreus, eles são, o que for hebreu, ele não pode ficar escravo para sempre. Ele vai ser livre um dia. É aqui o que diz, em 6 anos ele servirá, mas ao sétimo ele tem que estar livre. Irmãos, nós que somos de Cristo Jesus, nós antes de Jesus nos chamar a esta graça, que ele já nos tem já isso tudo preparado. Nós antes de conhecer Cristo, nós éramos escravos. Hoje, por nós sermos filhos de Deus através de Jesus, nós nós vamos, se nós formos fiéis com ele, tá bem, amados? Nós não somos mais filho do escravo. Nós não somos mais filhos do pecado e nem também escravo de Satanás e do diabo. Nós somos agora filho do Deus Altíssimo e servimos a Cristo Jesus, na obediência às suas palavras, à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Vocês vão ver lá, tá certo? Então vejamos bem, irmãos, que assim como está aqui um exemplo do Antigo Testamento, assim está na sua vida hoje. O que aconteceu aqui no Êxodo? Que havia um hebreu escravo, ele serviu 6 anos, o sétimo ele ficou livre. Assim nós também, antes de conhecer Cristo, nós estávamos servindo o pecado, agora somos livres do pecado, não somos mais servos do pecado. Irmãos, agora precisamos ter entendimento para nós não pecarmos. Precisamos andar na palavra de Deus, andar na luz, para que nós não pecamos. Porque os filhos de Deus não pecam. Irmãos, vejam bem o que estou dizendo. Alguns erros se cometem, algum pecado se comete, talvez no dia a dia, por algum nervoso, alguma coisa. Mas cada dia que nós conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a pecar menos, andar mais numa estatura de um varão perfeito. Não está na perfeição ainda, mas está aperfeiçoando. E somente a palavra nos santifica. Jesus, no livro de João, capítulo 17, no versículo 17, ele disse: Pai, santificai-o na verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Quem anda com a verdade está na verdade, e a verdade nos livra de todo o pecado. Glória ao nome do Senhor Jesus. E, queridos, então vamos voltar aqui
aqui, dando a continuidade, irmão, nós vemos aqui esse versículo 35, né? E quero falar com vocês também no versículo. Olha o versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Também eu quero puxar isso aqui para vocês, no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 30. Vamos até lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Eu li agora há pouco para vocês lá em Êxodo, né? É, que está lá no capítulo 21, versículo 2, também em, sobre Gênesis, no capítulo 21, do 1 ao 21, também, que se fala ali de Agar. E você vejam só, e aqui, agora, ele está falando que lança fora a, a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Hoje, irmãos, nós estamos neste mundo e está tudo misturado. Nós somos agora, por crer em Cristo Jesus como nosso Salvador e a Deus Pai como nosso eterno Pai Celestial, e aí tem também os filhos das escravas, que estão também na presença de Deus. Vocês sabem, irmãos, que todos nós estamos na presença de Deus. O ímpio está na presença de Deus. O ladrão está na presença de Deus. O assassino está na presença de Deus. Todos os malfeitores estão na presença de Deus. Não tem como escapar da presença de Deus. Deus vê tudo. Deus vê todas as obras do homem e da mulher aqui na terra. Você está na presença de Deus. Então, hoje, nesta terra, tanto o filho da escrava, como o filho da luz, estão aqui na terra, na presença de Deus. Como pode isso? Simples. Aquele que aceitou a verdade, aceitou Cristo, ele é filho de Deus. Aquele que rejeita o evangelho, aqueles que rejeitam a verdade, são os filhos do escravo e não foram libertos. Quer dizer, prefere amar mais o pecado, amar mais o mundo, são servos do pecado, então eles pecam, eles adulteram, eles roubam, eles matam, assassinam, e todo tipo de coisa que vocês imaginaram. Não vou ficar dando tanta coisa aqui, mas já dá para ver. Tudo que é mal vem do pecado, vem de Satanás, ali incentivando eles a pecar. Nós que estamos em Cristo, o que nos libertou foi a palavra de Deus, foi o próprio Jesus que nos libertou. Hoje nós andamos com a palavra do Senhor. Aí o pecado não nos fará ser escravo dele, porque fomos livres do pecado e agora somos filhos do Deus Altíssimo. E estamos aqui reservados para a glória do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então, guardai-vos esta palavra, sejam firmes, amemos a Cristo de todo o nosso coração, suporta tudo em nome de Jesus, porque a vitória já é certa. A volta de Jesus é muito em breve. E olha, irmãos, vai ser um Deus nos acuda para aqueles que tiveram oportunidade de conhecer a verdade, mas amaram mais as trevas, preferiram ser servos do pecado. E aí não tem o que fazer, né, amados? Então vejamos aqui, nesse versículo 35, aqui está muito bem claro o contraste aqui que Jesus colocou entre o servo e também o filho, né? Glória a Deus. Agora vamos lá. Versículo 36 diz assim: Se, pois, o filho vos libertar, olha que esse filho é com letra maiúscula, quer dizer, se é Jesus, né? Vejamos bem. Ora, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Meus amados, alguém tem dúvida que Jesus já nos libertou? Alguém aí entre nós, outros que vão ouvir, enfim, você tem alguma dúvida que Jesus libertou você, não libertou? Como é que você reage diante dessa santa e bendita palavra? A mim, irmão Júlio, e creio que muitos de vocês,
com a fé no Senhor Jesus, fomos libertos. Nós estamos libertos, livres do pecado, e estamos com o próprio Cristo, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, o nosso amado Filho de Deus, aquele que desceu da sua glória. Então, irmão, profetizamos e proferimos com fé, fomos libertos do pecado. Mas alguém pode falar, mas irmão Júlio, como pode se nós pecamos todos os dias? Sim, irmãos, porque o nosso corpo não é glorificado ainda, ele não está glorificado. Como o corpo ainda não está glorificado, o inimigo consegue colocar suas setas, pensamentos ruins na cabeça para fazer isso, para fazer aquilo, fazendo a tentação para ver se você aceita o que ele está oferecendo, né? Entendeu, irmãos? Coloca lá, por exemplo, a pessoa às vezes está numa dificuldade financeira, ele vai lá, olha que interessante, ele vai fazer a tentação para ver se essa pessoa aceita aquela tentação e peque. Quero demonstrar isso na vida do próprio Jesus Cristo. Quando Jesus foi batizado, irmãos, lembra que o corpo dele ainda não foi glorificado. O corpo de Jesus foi glorificado na ressurreição. Deus o glorificou na ressurreição. Guardam isso, tá bem? Então, Jesus Cristo, a primeira coisa que aconteceu com Jesus, após o seu batismo, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E vocês viram que o diabo, ele foi ao encontro do Senhor Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que transformam em pães. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome, provavelmente com muita sede. Ele disse muito claro, nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês vão ver isso aí no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 até, eu acho que salvo, até o 4 ou 6, mais ou menos. Ali vocês vão ver que Jesus respondeu para o diabo. Depois ele leva para o pináculo do templo e fala, lança-te aqui abaixo, aí usa a palavra de Deus, Salmo 91, porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito, que não tropecem em pedra alguma. Jesus também repreendeu o diabo. E por último, Satanás leva ele lá numa montanha muito alta, e lá o diabo mostra todo o reino, a glória dessa terra, e ele então diz, tudo isso foi me entregue, e dou a quem eu quero. Se, portanto, você se prostrar e me adorares, eu darei o reino. E Jesus, então, olha só a oferta que o diabo fez para o Filho de Deus. Jesus estava com fome, com sede, padecendo necessidade, e vem esse incircunciso e oferece, vamos supor, se o Senhor Jesus aceitasse ali, né, irmão, ele resolveria o problema da carne. Mas Jesus, Filho de Deus, ele não aceitou. Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Então veja, irmãos, aí o diabo o largou, deixou e foi embora. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, amados, você viu que por que o diabo fez isso? Porque ainda o corpo de Jesus não estava glorificado. O corpo dele é exatamente igualzinho ao de vocês e meu, cada um de nós. Ele tinha sangue, ele tinha também, chorava, tinha lágrima, tinha sentimentos e assim por diante. Mas o Senhor Jesus, ele como Deus Filho, ele foi um verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pois ele sofreu, irmãos, nós sofremos emoções, Jesus sofreu emoções, teve compaixão, Jesus, ele sofreu tantas perseguições, açoite, tanta coisa, ele teve tristeza, ele estava lá no horto, ele estava angustiado até a morte, quer dizer, um momento deprimido ali, ele está deprimido, está assim com uma angústia que levou à morte, chegando até a morte para ele. E ele foi orar, até gotas de sangue se transformou na oração ali que ele estava orando, para a agonia que estava ali, ele conversando com o pai, pai, se possível for, afasta esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, queridos, veja, glória a Deus.
nesse momento, Jesus conhece que nós erramos, que nós pecamos. Mas qual é a diferença de um pecado que às vezes a gente comete e a pessoa das trevas também comete? É que aquele que anda com Jesus, por alguma falha, ele reconheceu, fica envergonhado e dobra o joelho e fala: Meu Senhor, eu lhe rogo perdão, eu não tinha intenção de fazer isso, mas quando eu vi, Senhor, eu fiquei nervoso, nervosa, acabei proferindo palavras que não lhe agrada, machuquei o meu próximo e eu lhe rogo perdão, me perdoa, quero me corrigir, me ajuda, que o Espírito Santo me repreenda, não deixe eu cair mais nessa. Me livra do mal, me livra da tentação, Senhor, me esconde, me ajuda, me põe um espírito manso. Vocês estão vendo? Aí vem o perdão de Jesus e faça você ficar de pé outra vez na presença de Deus. O pecado nos derruba, o perdão nos põe em pé. Jesus, ele nos coloca sempre de pé quando vamos aos pés do Senhor. Os que estão escravizados no pecado, eles nem pedem perdão. Eles continuam e vão embora, sempre prostrado ao pecado. Deu para entender, irmãos? Vamos lá no versículo 37. Isso aqui também é muito importante. Não, versículo 36. Aqui, que diz, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bom, se o Filho que é Deus vos libertar, ele já deu esta graça maravilhosa para nós. Já nos libertou, estamos livres do pecado. Peca agora quem tem consciência que quer errar, quer mentir, não tem temor a Deus, peca. Mas olha só, vamos lá também no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos conferir que está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Olha só o que diz aqui. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, é para nós estar firme nesta liberdade que o nosso Senhor Jesus nos libertou. Está firme na graça, a liberdade, a verdade nos libertou. E diz: não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, não volte para o pecado. Não sejam filhos do pecado. Não voltem. Irmãos, se isso aqui está escrito, é porque tem muitos que voltam. Tem muitos que vieram para a graça de Deus, mas preferiu voltar para a servidão do pecado. A servidão do pecado, irmão, traz o quê? Que é as recompensas disso? É o pecado, é a luxúria, o adultério, as prostituições, ter alegria momentaneamente, mas cheio de pecado, não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Ganhar dinheiro ilicitamente, ilícito, forjar coisas abomináveis, furtar. O que é um furto? O furto é você tirar alguma coisa de uma pessoa sem ela perceber. O roubo, é claro, a pessoa está enxergando. É um assalto, mão armada, isso é assalto. Ela vai ver que ela perdeu para uma pessoa que afrontou ela. O furto, não. Esse é o mais perigoso. É quando alguém rouba e a pessoa não sabe. Furta uma coisinha bem leve e ninguém percebe. Como se a gente pegasse assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma reunião de pessoas, tem uma caneta de uma pessoa aqui, aí eu pego a caneta e boto aqui, ó, e ninguém percebeu. E guardei aqui e vou embora. Furtei. Coisa tão simples, né, irmão? Perigoso isso. Então, queridos, tomemos muito cuidado, tá? Aqui a palavra está bem clara, que nesse capítulo 5 aqui de Gálatas, que nós temos que estar firmes na liberdade que Cristo nos deu, que é esta graça santa. Vocês estão livres. Glorificai a Deus, irmandade. Glorificai a Jesus. Vocês estão livres nessa graça. Mas aqui também tem um conselho: não volte para debaixo do jugo do pecado. Não volte. Só tem um jeito para você voltar: é você dar as costas à palavra de Deus. Aí realmente é grave. Porque, fora isso, nem o diabo pode tirar você da presença de Deus. Pois Jesus disse
Em João capítulo 10, versículo 25 e o 24 diz assim: Eu conheço as minhas ovelhas e ela ouve a minha voz. Dou-lhe a vida eterna e de maneira alguma elas perecerão e ninguém as arrebatarás da minha mão. Ninguém as tirarás da minha mão. Você está seguro. Só obedece a palavra de Deus que vocês estão seguros. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tá bem? Queridos, vamos dar continuidade aqui no versículo. Você viu como é importante, irmão, nós lermos. É que o que é interessante, às vezes, irmãos, nas reuniões, nos cultos, nas pregações, em todas as denominações, tem que ler o capítulo todo. E nós temos que ver que cada verso tem um bom sentido para cada pessoa. Você vê que nós é, vamos diluindo, mostrando verso por verso, para você ver quais são as intenções do Senhor Jesus, como ele ensinava e também quais as intenções do povo. Vejamos aqui, irmãos, que isso é muito importante para nós que estamos aqui na palavra de Deus. Cada verso, ela nos mostra e faz esclarecimento da nossa vida. Olha só o versículo 37. Jesus dizendo para esses incrédulos: Penseis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha que interessante, irmãos. Aí no versículo 38, Jesus continua falando: Eu falo do que vi junto de meu Pai, porque Jesus estava no céu com Deus. E vós fazeis o que também viste junto do vosso pai, porque eles consideravam Abraão como seu pai. Então, eles estão vendo conforme está lá escrito no Antigo Testamento. Então, vejamos aqui, irmãos, que mesmo no Antigo Testamento, que ser um descendente natural de Abraão, presta bem atenção, natural, né, no seu físico natural, isso era insuficiente, irmãos, para estabelecer, né, a linhagem de um povo de Deus, uma linhagem de uma pessoa, de um povo de Deus. Agora, veja só, para os irmãos entenderem, eles sendo hebreus, depois judeus, que é a mesma coisa, eles vieram da linhagem de Abraão, mas era insuficiente para salvá-los. Tem que vir a graça de Deus. Podemos pegar alguns exemplos, eu quero pegar aqui com vocês, e vocês abrem o livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versículo 25 e 26. Olha o que diz aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, eis que castigarei todo o circuncidado com um incircunciso. Quer dizer, o circuncidado era o povo judeus, né? Vocês lembram que eles faziam circuncisão dos meninos a cada nascimento desse menino, 8 dias ele iria fazer a circuncisão. Então ele está dizendo que ele castigaria todo o circuncisado com o incircunciso. Quer dizer, um com o outro, tanto circuncisado como o incircunciso, ou seja, os judeus, né, os hebreus judeus e os ímpios, gentios, os gentios, todos na presença de Deus seriam castigados. Agora veja, você vê que a linhagem humana não dava para salvar. Vamos chegar no versículo 26. Ao Egito e Judá e Edom e os filhos de Amon e Moabe, todos os que cortaram os cantos dos seus cabelos, que habitam do deserto, porque todas as nações são incircuncisa, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Agora veja bem, no versículo 26, vai mostrando os gentios, o Egito, Judá, Edom. Isso naquela época, do lado de cá, nem Brasil existia, nada existia. O mundo estava lá, onde eles habitavam, tá certo? Então veja que eles falavam dos filhos de Amon, de Moabe, todos que cortavam o canto do cabelo e que habitavam no deserto, quer dizer, não estava como os filhos de Deus estavam, que eram os judeus, tá bom? Agora veja que diante dos olhos de Deus,
Ó, ele diz, porque todas as nações são incircuncisas, quer dizer, todos os gentios são incircuncisos. Agora, a casa de Israel, eles eram circuncisos, mas olha os corações dele, ó. E toda a casa de Israel era incircuncisa de coração, coração duro, difícil de crer, não aceitar Jesus Cristo. Então, o que adiantou? Eles eram filhos de Deus ali através de Abraão, mas o coração deles não aceitava o Filho de Deus, Jesus, como Filho de Deus, a graça divina. Então, eles eram, com todo respeito, até pior do que os gentios. Olha só, irmão, nós podemos ver hoje, os gentios estão aceitando Jesus. Nós somos gentios, toda a nação que não foi Israel é gentil, é gentílica. Brasil, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, a África, a Ásia, toda a China, todos os países, diante dos olhos de Deus, são gentios. Agora, quando vem a palavra de Deus, a graça de Jesus, não somos mais gentios. Agora não somos mais deste mundo. Não interessa mais o que somos daqui. Agora somos filhos de Deus. Agora nós temos uma nova pátria. Um novo reino está nos céus com o Filho de Deus. Então, agora não somos mais gentios, não somos mais judeus, nós somos cristãos. Em Cristo nascemos para ser filhos de Deus. Glória a Jesus. Glorifiquemos a Deus por isso. Bem, amados, voltemos aqui. Vamos dar mais uma referência aqui. Vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim: porque não é o judeu o que é exteriormente, e nem o circuncisão o que é exteriormente de carne. Então, está muito claro. Judeu, porque já é judeu, que nem eu, brasileiro. Exteriormente, eu sou brasileiro. Todo mundo sabe, né? Tem um ser aqui brasileiro, nasci aqui no Brasil. Então, ele está dizendo que porque não é o judeu que é exteriormente, e nem o circunciso que é exteriormente na carne. Quer dizer, é visível na carne, mas, agora olha aqui, ó, mas é judeu o que é interior, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora, espiritualmente, nós somos circuncidados, tá bom? Como teve a promessa para os judeus, nós temos também essa promessa. Glória ao nome de Deus. Espiritualmente, nós não somos hebreus espiritual. Mas como pode um negócio desse? Claro, Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, olha para as estrelas, se você pode contar, olha para a areia do mar, assim será a tua descendência. Olha só a promessa que Deus faz com Abraão. Mão, para crescer a descendência de Abraão tem que ser espiritual. Israelzinho pequenininho ali não vai dar conta de tudo isso, não. Aí o que aconteceu? Nós somos descendência, claro, através de Cristo, né, irmão? E Deus cumpriu Abraão. Imagina Abraão olhando, puxa, tive fé em Deus, e olha o que Deus fez com tudo isso. Até enviou seu próprio filho nessa linhagem, e o filho de Deus fez toda essa obra maravilhosa. Coisa linda, né, irmão? Abraão vai ver tudo isso. Deus é maravilhoso, entendeu? Glória a Deus. Vamos para mais um verso aqui, que é importante, irmãos, para todos verem. Vamos também no Gálatas, capítulo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4. Deixa eu ver isso. Irmão, eu não vou ler não, tudo, mas está aqui, ó. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao 31. Também ali vai dizer, é muitos versos, deixa registrado para vocês verem, tá bom? Guarda isso nos vossos corações. Quero que vocês abrem no livro de Romanos, onde estamos, no capítulo 9. Vamos lá também, Romanos, capítulo 9. Glória a Deus. E diz aqui no versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Vocês entenderam isso aqui? Nem por serem descendência de Abraão. Abraão teve duas descendências, Isaque e Ismael.
filho de Agar e filho de Sara. Então veja, nem todos, né? Glória ao nome do Senhor, por serem filhos de Abraão, são todos filhos, mas o de Isaac será chamada tua descendência. Glória a Deus. Então vejamos, irmão, que nós somos agora de nosso Senhor Jesus Cristo, e glória a Deus, louvo ao Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados ouvintes, vocês que virão aí, creio que o Espírito Santo vai levar essa mensagem por esse mundo afora, aos rincões desses lugares, todos esse mundo, poderá chegar em alguns países proibidos, talvez levar um evangelho de mão, de face a face. Mas se essa mensagem chegar um dia no teu ouvido, numa situação mais difícil que você possa passar, e você crer, pois esta palavra, Jesus Cristo, a verdade, ele te libertará do pecado. Se você seguir Cristo e crer como ele, teu Salvador, com certeza você está salvo em Cristo Jesus por aceitar como filho de Deus. E o único que pode te libertar do pecado, da servidão do pecado. Só Cristo tem esse poder. Não há outro caminho. Cristo é o caminho, por ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhecerá meu Pai se não for por mim. E ninguém me conhecerá a mim se não for por meu Pai. Por quê? Se Deus não enviasse Jesus, nós não conhecíamos o Deus Filho na terra. Agora, através do Deus Filho, nós conhecemos o Deus Celestial. E um dia estaremos com ele. Ele é o caminho de nos levar até o reino da sua glória. Irmãos, vocês pararam para pensar que dia glorioso quando nós estiver na face do nosso eterno Deus, de face a face. Meu Deus do céu, é uma coisa que nós nunca imaginamos na nossa vida, essa honra, que é ele está honrando porque ele tem misericórdia, não é que nós merecemos, tá? Por misericórdia dele. Já pararam para pensar nisso, irmão? Cada um de vocês já pararam para pensar nesse dia glorioso quando Jesus vier nos buscar e quando nós subirmos com ele, depois nós entrarmos no reino da glória dele e ver o Pai dele, o nosso Pai, e já por fé nós já estamos falando que Deus é nosso Pai celestial e ninguém, o nosso Deus não é morto, é vivo. Um dia nós temos que ver a face dele como ele é. Você está se preparando para isso, minha amada irmã, meu amado irmão? Está se preparando para esse dia glorioso? Você viu como é importante ler a palavra de Deus? Ela nos traz esperança. Ela muda o nosso ser. Ela nos santifica, nos purifica. E glória a Deus por tudo isso. Louvado seja Deus. Queridos, então voltando aqui, vocês, vamos voltar de novo a João. Vejamos nesse versículo 39, amados, que aqui eles responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Tu disse, e Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, fareis a obra de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Olha só, irmão. Olha como vai, vai apertando aqui. Então vejamos aqui, irmãos, nessa passagem, logo depois, Jesus fala: vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram depois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Agora, olha só que interessante isso aqui, tá bom? Agora, nós estamos percebendo que vai haver uma discussão entre esses incrédulos com nosso Senhor Jesus a respeito de filhos, tá? Sobre, ele já está aqui falando sobre respeito de filhos de Deus. Olha que interessante. Aqui já entra uma discussão sobre ser filho de Deus. Eu queria que vocês abrissem um pouquinho também no livro de João, para nós darmos a compreensão, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Aquele momento que Jesus conversou com Nicodemos, né? Veja aqui no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim. Vamos lá. Até o 18.
Jesus falando com Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Pronto, olha aí. Já apareceu o filho unigênito, deu o próprio Cristo. Para que todo mundo, para que todo aquele que crer nele e nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Esse é o filho de Deus. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito, único Filho de Deus. Perceberam, irmãos? Então veja, vocês creem, nós somos então também salvos através dele. Então começou a discussão por causa disso. Agora é aqui que eu quero falar com vocês, aonde que eles estão dizendo que negócio de filiação, que eles são filhos de Deus. Irmãos, então vejamos no versículo 41 que Jesus diz: Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Aí, tá vendo? Os judeus agora estão falando que tem um pai, que é Deus. Então, vamos ver, irmãos, embora que no Antigo Testamento tem ali vários, né, segundo a palavra de Deus ali, que chamam o israelita como os filhos de Deus. No Velho Testamento nós temos isso. Eu gostaria de abrir alguns aqui para vocês verem. Se nós abrirmos no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, está muito claro ali também, tá bom? Olha só, Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Toda a glória pertence a Deus. Olha aqui, que interessante. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Olha, irmão, tá entendendo? Israel é meu filho, meu primogênito. Isso aqui, Moisés, quando voltou para o Egito, e Deus mandou que ele falasse com o Faraó que Israel é como filho dele, o seu primogênito. Que eu quero dizer para vocês que é isso que eles se baseavam, irmãos. Mas a lei não era suficiente para salvar eles. Por isso que Deus resolveu enviar seu próprio filho Jesus lá do céu. Você pode ver que Cristo, ele era o Filho de Deus, era o Verbo se transformou em carne, se fez carne, nós o conhecemos e tocamos nele. Então, esse é o primogênito mesmo, unigênito, inclusive, né? Aqui fala primogênito, lá fala unigênito, ele é unigênito. Então, vejamos aqui que o Senhor o considerava assim. Vejamos também numa outra passagem, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui em Deuteronômio. Irmãos, são muitas passagens. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 14. Olha o que diz aqui. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem farei calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto. Porque és um povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Glória a Deus. Está vendo, amados? Então, temos mais ainda aqui, meu Deus, é muito, irmãos. Se eu vou pegar só mais um, Isaías capítulo 63, versículo 16. Mas há muito, eu vou depois deixar registrado para vocês aqui. Isaías 63. Olha o que diz aqui, versículo 16. Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu és o Senhor, é o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Irmãos, são muitos, nós temos muitas passagens aqui
Tá bom? Jeremias 31, capítulo 31, versículo 9, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Enfim, tem bastante. Mas agora demos a continuidade. Então, é por isso que aqueles judeus, aqueles escribas, aqueles homens, esses incrédulos estavam presos no Antigo Testamento ali, olhando com os olhos da carne. Irmão, graças damos a Deus que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, os olhos do Espírito. Hoje Deus escreveu nas tábuas dos nossos corações e ninguém precisa mais nos convencer. Conhecemos Deus, conhecemos Jesus, honramos o Pai, honramos o Filho, servimos a Ele e sabemos que nós somos livres do pecado porque o Filho nos libertou através da cruz. Todos os nossos pecados foram para a cruz, fomos libertos no momento que nós cremos e aceitamos Ele como nosso Salvador. Cremos em Cristo e aceitamos-lo como nosso fiel Salvador. Ele é o Filho do Deus Altíssimo e nós amamos o Pai Celestial porque o Filho abriu a nossa mente. Glorificai a Deus, vós por isso, viu, irmão? Glorificai a Deus. E aqui, meus irmãos, nós vejamos aqui, nesse versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus falando, olha que interessante. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. Como eu disse a vocês, acabei lendo aqui, né, irmão? Me perdoa, acabei repetindo. Versículo 42. Disse depois Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. E aí Jesus vai dizendo: Porque não entendeis as minhas linguagens? Porque não podereis ouvir a minha palavra? Vós tende, agora aqui, uma acusação forte, né, irmão? Ó, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi, isso aqui é grave, ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nossa, isso é forte demais. Jesus pegou, mas pegou pesado, não é? Irmão, na verdade é um modo de falar. Jesus foi claro. Olha como ele. Para quem anda em Cristo, está liberto do pecado. Mas quem está no pecado, isso aqui é uma ofensa, né? Eles estavam no pecado. Então vejamos aqui nesse versículo 44. Quero ajudar vocês a entender esse versículo 24. Quando Jesus disse: Vós tende por pai o diabo. Irmãos, quando Jesus falou aqui que o diabo foi homicida desde o princípio, aí tem muitas pessoas que ficam vagando, falando, meu Deus, está difícil de entender isso. Por que ele foi homicida desde o princípio? Foi lá no céu? Como é que foi esse negócio? Irmãos, se vocês abrirem aqui, eu gostaria que vocês abrissem para vocês entenderem, né, irmãos, no livro de João. Primeiro, nós podemos ver sobre o primeiro homicídio que aconteceu neste mundo. Quero falar de Caim e Abel. Irmão, você acha que Caim fez aquilo? Ou Satanás já estava incitando a Caim matar Abel? Claro que já estava incitando. Irmão, tudo que vem um pensamento negativo para você fazer alguma coisa é o diabo te tentando para fazer qualquer coisa errada. Entendeu? Falar mal de alguém, levantar calúnia. Meu Deus, é tanta coisa, né? Furtar, fazer um mal para alguém, e assim por diante, tá bom? Então, essa é a tentação, né? Por exemplo, uma pessoa, quando o inimigo incita uma pessoa a fazer um roubo, ele já incita a pessoa, se caso houver um obstáculo, por exemplo, uma pessoa aparece para não deixar furtar, roubar, e a pessoa estiver armada, o inimigo vai incitar aquela pessoa a matar, a cometer um assassinato, mas que leve este bem ilícito, não é verdade? O ladrão está disposto a isso, irmão. Ele mata, para ele adquirir alguma coisa, ele está disposto a matar. Ele quer aquilo e acabou. Então, por isso que Satanás ele é o primeiro homicida. Por quê? Foi ele que incitou
Caim a matar Abel. E Deus advertiu Caim. E o desejo do coração dele, que o pecado já abria a porta. Então veja como isso é grave. Eu posso até ajudar vocês na leitura. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha que interessante. No livro de Gênesis. Vamos lá no livro de Gênesis. O primeiro homicídio aqui, ó, no versículo 8, tá bom? Aqui já é o primeiro homicídio. Só que eu queria puxar um pouquinho antes aqui. Deixa eu ver aonde aqui, ó. Eu quero puxar vocês um pouquinho no versículo 6, quando Deus fala com Caim, ó. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que te descaiu o semblante? Ele irou porque Satanás já começou a tentar ele. Aí, olha que Deus fala para Caim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se fizerdes o bem, e se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta. Então Caim ia ser servo do pecado. E, claro que é o servo do diabo. Então veja, que se Caim não fizer o bem, ele já o pecado estava na porta do coração dele, quer dizer, na alma dele. O coração é a alma. Aí aqui tem uma vírgula e diz: mas sobre ele deves dominar. Então Deus falou assim: olha, a sua intenção, se você não aceitar o bem, o pecado já está aí na porta. E claro, mas sobre ele deve ser dominado. Se você dominar e não fazer e permanecer no bem, você não peca. Mas se você fizer, você vai pecar e vai ter gravidade nisso. Muito bem. Aí, no versículo 8, você pode ver aqui que falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Então, o pecado jaz à porta, Caim. Caim aceitou. Entendeu, irmão? Caim não deu ouvido à voz de Deus, mas aceitou. Quem incentivou Caim matar? Caim cometeu o homicídio. E o diabo, porque incentivou ele, cometeu também o homicídio. Ele, desde o princípio, matou, porque ele fez isso. Vocês estão entendendo isso, irmão? Por isso que o diabo, ele é homicida desde o princípio, porque ele iniciou com Caim. E aí, daí para frente, ele começou a destruir a vida de muitas humanas. Satanás é homicida, ele é assassino, tá bom? João capítulo 10, o Senhor fala claramente sobre o bom pastor, e você vê que tem lá que o diabo veio para matar. Então, irmão, nós estamos diante de um assassino na terra, e nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos fugir do mal e da aparência do mal, e que se isso vier à nossa frente, nós vamos lutar com o sangue de Jesus Cristo, expulsando Satanás em nossas vidas. Entenderam bem? Agora, ele vem tentar. Cada um de vocês passa por tentações, eu também passo, vem com um pensamento ruim, vem com uma coisa. Isso vem à porta do nosso coração. Só que nós temos que andar com Cristo, para praticar o bom, o bem, as palavras que Jesus nos ensina, e não dar lado para Satanás. Deu para entender isso? Irmãos, posso deixar mais claro isso para vocês. Nas igrejas, seja denominações que for, tá bom? Nas igrejas, quantos irmãos e irmãs assassinos espirituais já cometeram? Falando mal de um irmão, falando mal de outro, levantando calúnia, aquela pessoa perde as forças de ir à igreja e cai no mundo do pecado e perdeu as forças, escandalizou, né? Perdeu a força, matou a alma ou não matou a alma? Entendeu? E continua com a Bíblia, continua com as roupas cristãs e aí tanto, mas esta língua maldita, por que língua maldita? Porque ela profere o mal. A língua bendita, ela glorifica a Deus. Não tem, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com a língua. Então, irmãos, aí, agora, esses homicidas espirituais, eles são incitados exatamente como o diabo incitou Caim. São pessoas que são incitadas pelo maligno e ela, como isso está na porta do seu coração, ela vai decidir se vai ter domínio sobre ele
ou não. Se tiver domínio, expulsa e permanece em Cristo. Se não tiver domínio, comete o pecado e vai matando as pessoas espiritualmente. Entendeu, igreja? Mas tem muitos irmãos que às vezes escapou da morte, mesmo que as pessoas te maltratou, mesmo que usou teu próprio irmão em Cristo, né? Acabou aceitando essa incitação de Satanás e tentou destruir a vida de alguém aí, mas vocês estão vivos na presença de Deus, é pura misericórdia, Deus guardou, permaneça, não tenha raiva dessa pessoa, essa pessoa é digna de misericórdia, deixa para Deus, deixa para Jesus, Ele é o dono da alma de cada um de nós, e deixa que ele julgue a cada um como deve ser julgado. Os ensinamentos são para todos aprenderem. Quem quer aprender, pratica. Quem não quer aprender, pega a palavra de Deus, joga pelas costas, continua praticando os pecados e depois vamos lá para o Apocalipse capítulo 20 e lá no dia do juízo final estarão todos para prestar as contas ao Senhor. Tudo que plantar vai ter que colher nesse dia. E aos que andam com Jesus, aos que andam com Cristo, não há necessidade de estar no dia do juízo. Por quê? Porque o teu nome está escrito no livro da vida. E no dia do juízo são para aqueles que os nomes deles não estão escritos nos livros da vida. Agora, tem crente por amar o pecado e não crer no, quer dizer, crer até crer no Senhor, mas não andar com Jesus, ele mesmo vai, pelos seus pecados, serão riscados no livro da vida. Vou ser mais claro para vocês entenderem. Irmãos, guarda isso, guarda isso. O pecado é como se fosse uma gasolina. Ele é um combustível, tá bom? O pecado é como um combustível. E o Espírito Santo é um fogo devorador. Deus, a ira de Deus, ele virá sobre o pecado. Vai pegar fogo, meu filho. A alma que tiver pecado vai pegar fogo, não tem jeito. Está entendendo isso? Agora, a palavra não está nos ensinando, se nós conhecemos a verdade, ela nos libertará do pecado. Seremos livres do pecado. Não vai pegar fogo. Vocês serão santificados, glorificados. Então, todo aquele que ama o pecado é servo do pecado, é servo do diabo, tem o diabo como seu pai e não a Deus como seu pai. E profere mentira, engana e assim por diante. Aqueles que amam Cristo, ele não é servo do pecado. Ele é servo do Deus Altíssimo, Filho de Deus, e esse vai permanecer na casa de Deus. Os que cometem pecado não permanecerão na casa do Senhor, porque são servos do pecado, querem mais amar a concupiscência deste mundo, aproveitar a vida. É como Satanás fala para muitos aí. Oh, a vida é curta, aproveita ela mesmo. Você está passando a idade. Olha, curte isso, faça isso. Com todo respeito a vocês que estão aí, mas temos que ser claro que hoje tudo aí está claro aí, as clarezas aí que dá até vergonha, né? Né? Mas o inimigo fala, faça sexo, sai com bastante homens, bastante mulheres, seja isso, mas no fim o pecado é tão grande, mas tão grande, irmão, que haverá muitos que não terão a vida eterna por amar a concupiscência da vida desse mundo. Quem ama esse mundo perde a vida eterna, e quem ama a vida eterna tem que perder a vida deste mundo, quer dizer, não fazer parte, tá bom? Vamos voltar, glória ao nome do Senhor Jesus, vamos terminando aqui a palavra do Senhor. Irmãos, vejamos aqui que agora vocês entenderam, né, irmãos, sobre essa passagem é, do inimigo, que ele é homicida desde o princípio. Depois aqui nós vemos, no livro de João, eu gostaria também que abrisse, na primeira epístola de João, primeira epístola universal, eu estaria ali antes de Apocalipse, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Toda honra e glória a Jesus. Olha o que diz aqui, no capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeie a seu irmão é homicida. Odiar, olha só, odeia o seu irmão. Aborrecer, odiar, é a mesma coisa.
o Senhor já nos ensina que essa pessoa é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Irmãos, muitos levam isso, ó, por exemplo, se um cara matou, uma pessoa matou outra, é um assassino, é um homicida. Então tem lá, está escrito lá na delegacia, na polícia, ó, tem um homicídio aqui, certo? Agora vocês estão percebendo que aqueles que odeiam o seu irmão é um homicida? Lembra que Jesus nos ensinou, é muito claro isso. No livro de Mateus, capítulo 19, aqueles judeus chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, o que nos diz o divórcio? É lícito dar o divórcio? Jesus, vou resumir, tá? Jesus disse assim que no princípio Deus fez um homem e mulher, né? Fez um macho e fêmea. E então transformou uma carne só. Casava-se e era uma carne só. Ele falou, aí o judeu falou, mas por que Moisés então nos deu a carta do divórcio? Aí Jesus disse, ele deu a vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas o princípio não era assim. Aí Jesus disse, portanto eu vos digo, irmão, na verdade, eu estou passando isso aqui, mas é o assunto um pouco anterior a esse. Mas agora eu vou terminar. Eu vos digo que aquele que repudiar sua mulher, né, a não ser por um adultério, comete pecado, adultera. Mas, irmão, perdão, eu coloquei isso aqui, mas essa não é a colocação é outra, que está no mesmo 19 aqui, tá? Jesus falou assim: eu vos digo, aquele que deitar com a mulher comete adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para a mulher e a cobiçar em teu coração já cometeu o adultério. Era essa, na verdade, era essa passagem que eu queria passar para vocês. Entendam isso, irmão. O Senhor Jesus deixou claro que se um homem olhasse para uma mulher, também vice-versa, tá, irmão? E aquele homem ter uma segunda intenção, imaginando coisa com aquela mulher, ele já cometeu adultério em seu coração. Já cometeu, tá? Olha aqui o versículo 15 diz, também é espiritual, ó. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Quer dizer, ele odeou, mas ele não matou, mas ele tem ódio. Ele não quer o bem do seu irmão. Então já é um homicida, espiritualmente. Percebeu isso? E lá em Apocalipse, capítulo 21, acho que no versículo 8, está dizendo que os homicidas também não vão herdar no reino do céu. Quer dizer, seja homicida espiritual ou material. A não ser que o homicida acaba aceitando Jesus, é perdoado todos os teus pecados, né? Depois, claro, é isso. Mas aqui, um crente como nós aqui, odiando o seu irmão, já é um homicida, irmão. Um crente que anda na rua, olha uma mulher e a cobiça, já é um adúltero. Porque se uma pessoa comete um adultério fisicamente, é claro, todo mundo vê, e claro, essa pessoa vai acabar pedindo até, sei lá, perdão, arrependimento. Mas tem muitas pessoas que andam na rua, às vezes cobiçam uma mulher ou um homem que seja, não é verdade? E de repente ele nem pede perdão, é uma coisa tão natural e está cheio de adultério em seu coração. Maria Helena, guarda aí um pouquinho enquanto eu termino a palavra, depois é uma pergunta, tá bom? Guarda contigo aí, por favor. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado na parte espiritual, tá? Irmãos, então vejamos aqui. Então vejamos que o diabo não permaneceu na verdade, aqui no versículo 44, tá? Então vejamos isso aí. É, eu não vou ler, mas vocês vão ver. Primeiro Isaías, capítulo 14, no versículo 12, está lá, tá bom? E você pode ver também na tentação de Adão e Eva. Você vê que Deus falava assim, ó, certamente, isso vai estar no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 3 e 4, também no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, tá? E Deus avisou a Adão que de todos os frutos comeria, menos da ciência do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerás. Já na tentação de Eva, Satanás fala, Eva fala, que eu vou deixar agora, isso aqui eu vou ler para vocês, que Eva, o diabo conversa com Eva ali, a serpente, né? E a Eva dá essa resposta para ele, bem claro.
E olha só como ele é mentiroso, como ele é homicida. Ele matou. Olha lá, eu falei assim, de Caim ser o primeiro homicida, mas na verdade, perdão, quem foi o primeiro homicida foi Adão e Eva. Ele matou os dois. Depois veio, lógico, os dois espiritualmente e fisicamente veio Adão, tá bom? Adão não, Caim. Olha só quem o diabo matou primeiro. Matou primeiro. Foram os dois, Adão e Eva. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos. Abre aí no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 e 4. Ó, vou ler o versículo 2. Ó. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. A mulher ainda falando com a serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tá vendo? Ah, tá bom, Ana Maria. Deus abençoe. Versículo 4. Agora, olha a serpente colocando no corações dele. Olha lá o pecado na porta do coração de Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Viu? Ele já desmentiu, enganando Eva, tá bom? Já estava enganando Eva. E logo no versículo 5, porque Deus sabe que no dia de que deles comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, mais ainda mentiroso, por isso que ele é o pai da mentira. Ele já veio mentindo aqui, tá? E aí a mulher viu que a árvore era boa e ela comeu. Já cometeu, o Satanás já matou ela ali. E depois Adão logo em seguida, e fisicamente Caim matou Abel, fisicamente. Então vejamos, irmão, como a palavra de Deus ela abre os nossos entendimentos. E aí, irmãos, vocês não se espantem, que se vocês andarem na palavra de Deus, muitas pessoas vão aborrecer vocês, porque a palavra de Deus incomoda mesmo. Vão achar que vocês são super crentes, que vocês são. Nós não somos arrogantes. Nós temos que ser humildes. Só que uma coisa é certa: a palavra de Deus é um colírio nos nossos olhos e nós enxergamos o espiritual. Irmão, por isso que o verdadeiro crente ele é espiritual, tá bom? Ele é espiritual. A verdadeira cristã é espiritual. Ela enxerga o espírito. Ela vê. Quando acontecem umas coisas dela, ela sabe quem está por trás disso. O diabo não é espiritual? É, então ela sabe que ele está por trás de tudo isso. Uma confusão na família. Sabe que o diabo está por trás disso. O espiritual decine. O material não. O material, é porque você é orgulhoso, porque você é isso, porque é isso, é aquilo. E aquela arrebentação de discussão. O espiritual falou: não, calma, o diabo está incitando o coração de um de vocês aí. E o pecado está aí na porta do coração de vocês. Precisamos agora expulsar isso em nome de Jesus. Se vocês forem humildes, vocês vão expulsar. Se não for, dá continuidade. E dá mesmo. Agora, se for humilde, orgulhoso, vai para frente. O humilde não. Irmãos, vocês não estão vendo que nos dias finais deste mundo, que a volta de Jesus está voltando, né? Que ele está voltando, vocês não estão percebendo que cada dia está piorando as coisas? Os crentes estão querendo seus direitos, e isso e aquilo. Irmãos, e o diabo vai dar mesmo, vai dar o seu direito, vai destruindo a vida de pessoas. Em nome de Jesus, vão ser espirituais. Está faltando tão pouco para Jesus chegar, para nos levar, irmão, tão pouco. Vamos resistir mais o inimigo e ele fugir? Vamos submeter mais a Deus e resistir o diabo e ele fugir de nós? Glória a Deus, né? Então vamos lá, versículo 45 diz assim: mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Olha que interessante, né? Jesus sempre fez isso, irmão. Jesus sempre fez o que agrada a Deus. Guarda isso. Sempre fazia aquilo que agradava a Deus. E é o que nós devemos fazer, tá bom? Vamos ver, ó, quero que vocês abrem no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Isaías, capítulo 3, 53, versículo 9. Olha o que diz aqui, ó. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico a sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Se não houve engano na boca do Senhor, é porque ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Entendeu? Então, Jesus sempre fez aquilo. Ele não abriu a sua boca. Ele só abria naquilo que era da vontade de Deus. A igreja está entendendo, meus irmãos? Então, fica aqui bem gravado isso para vós. Vamos voltar lá. No 48 ao 52, os judeus responderam e disseram: Nós dizemos, olha só que os judeus incrédulos, tem aqueles que creram em Jesus, aqueles que estão lá quietos, ouvindo Jesus conversando com esses incrédulos. Responderam, pois, os judeus e disseram: Não dizemos nós, bem que é samaritano e tens demônio? Aí Jesus se defende: Eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrai, vós que me desonrais, né? Aí no versículo 50, Jesus fala: Eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Aí o versículo 52, os judeus então repete de novo e fala: Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão, os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. Então, vejamos aqui sobre essa acusação, né, de que Jesus estava endemoniado. Nós podemos ver isso também no capítulo 7, versículo 20. Você vê que eles estão sempre acusando Jesus. Irmãos, cá entre nós, dói isso, né? Jesus sofreu muito com isso, né? Cada acusação contra Jesus. Isso aqui é calúnia, irmão. É calúnia, é blasfêmia. Não se assuste quando vocês passem por isso. Glorificai a Deus. Vocês não são os únicos. Jesus passou, ele conhece o sentimento de cada um de vocês. Vamos lá, no capítulo 7, versículo 20. Olha o que diz aqui. João, capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Está vendo? Os judeus lá falando dele. Mas vamos dar a continuidade. Vejamos aqui e no 53 ao 56 diz assim, ó: És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também profetas que morreram? Quem te faz ser tu ser? Jesus responde: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Eu vos não conheço, perdão, e vos não os conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço, guardo a sua palavra. Você guarda a palavra de Deus, irmão? Você guarda a palavra de Jesus? Porque ele diz que conhece Deus. Ele conhece o Pai dele e ele guarda a palavra dele. Você também guarda? Está aí uma pergunta. E se você guarda, porque você pratica a palavra de Deus na tua vida. E se você pratica a palavra de Deus, você se afasta de tudo quanto é pecado, você não se contamina, porque você anda com o sangue do Cordeiro. Mas vamos dar aqui a continuidade. Vejamos aqui, irmãos, né, que Abraão, Jesus diz no 56, você pode ver aqui, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Então vejamos aqui, irmãos, que essa declaração do nosso amado e Salvador Jesus Cristo se refere à jubilosa esperança que Abraão, né, quanto à vinda do Messias. Abraão aguardava a vinda do Messias. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isso nós podemos ver deixa eu ver aqui, João capítulo 12. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. No capítulo de João, capítulo 12, versículo 41. Vamos dar uma observada aqui, por gentileza. Isso aqui quem falou foi Isaías, olha só. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Aonde que Isaías viu isso? Vamos lá. No capítulo 6, no capítulo 6, versículo 1, no próprio livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Deus amado, como Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Como não amar a Deus, irmão? Nós temos que amar muito a Deus. Deus é maravilhoso.
Olha que parte linda aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Isaías capítulo 6, primeiro verso. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele viu, ele viu o Messias. Claro, irmão, não vai ver de todo aquele rosto, a transparência toda, porque não era chegada a hora. Por isso que Jesus se fez carne para ser conhecido. Deus ser conhecido, tá bem? Mas você viu que ele viu. Então, está aqui que glória ao nome do Senhor. Também Abraão esperava, glória a Deus. Abraão, né? Que ele disse aqui, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Toda glória pertence a Deus. Que Abraão, vosso pai, exultou de ver esse grande dia. Bom, irmão, e finalizando aqui a palavra, nós vemos aqui que ele falou assim, no versículo 58, disse Jesus, em verdade eu vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Lembra que Deus falou com Moisés? Moisés falou, Senhor, como que eu posso dizer quem é o Senhor? Fala, eu sou o que sou. Foi muito claro. Então, sobre essa declaração de Jesus dizer que eu sou, irmão, nós podemos ver isso aí, você pode ver ali no capítulo 6 de João, do versículo 35 ao 48, tá? Ele se declara muito claro que ele é filho de Deus e é o Deus Filho também. E para terminar, o último verso, então pegaram, aí os judeus pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles e se retirou. Jesus estava no templo, saiu daquele lugar e se retirou. Então, a identidade, irmão, nós vejamos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que esse identidade, não, perdão, o apedrejamento era uma punição, né, irmão, escrita por blasfêmia. Aí, irmãos, eu só vou deixar registrado para vocês que está no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, está em Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 6 ao 11, no livro de João, no capítulo 10, versículo 31 ao 33, e 11 de João, capítulo 11, versículo 8. Então, veja, irmãos, que o apedrejamento, eles tinham isso para as leis para fazer essas coisas aqui. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus se retirou do meio dos judeus, né? E vocês podem ver que quando Deus também se retirou, você lembra de Saul? Interessante isso, né? Saul, quando Jesus se retirou do meio desses judeus do templo, isso faz nos lembrar também quando Deus se retirou de Saul. Vamos abrir o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu só. 1 Samuel, capítulo 15, eu falei 3, não, é 23 o versículo, tá? Versículo 23. Diz assim, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, assim como Jesus se retirou daqueles judeus, assim ele fez como Deus fez aqui com Saul. Como Saul aceitasse o pecado, como aceitasse a feitiçaria, a obstinação, tudo isso, então Deus o rejeitou. O que é rejeitar, irmão? É sair da vida da pessoa. Você entendeu? O que é uma rejeição? É você abandonar. Deus abandonou Samuel. Ah, Samuel não, Saul rejeitou ele. Você viu o que Jesus fez? Jesus também saiu do templo, rejeitou aqueles judeus. A ação dele foi essa.
Os judeus não aceitavam Jesus, você viu, os judeus incrédulos, eles não estavam aceitando Jesus, só estava tendo discussão. Jesus então o abandonou. Eles preferem ficar na mentira, preferem o diabo como seu pai da mentira, homicida, então fique com eles. Jesus vai para aqueles que conhece e aceita como seu Salvador. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui, aceitamos nosso Senhor Jesus como Salvador, como Rei, como Salvador, como nosso fiel percussor. Ele é o que nos leva para Deus amado, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós terminamos esta palavra gloriosa, essa leitura da Bíblia. Depois nós vamos ler o capítulo 9 de João. O livro de João é maravilhoso, muito espiritual. Todos são espirituais, mas João tem um afinco com Jesus Cristo, que é a coisa mais linda. E bem-aventurados sois todos vós, né, amados? Então, glorifiquemos a Deus por tudo, o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. Amém. Glória, Amém. toda Amém. glória pertence a Glória Deus. Aleluia. a Deus, Só um Senhor. minutinho, meus irmãos. Aleluia, Jesus.